Sejam todos bem-vindos! Estou aqui hoje com a lição 235 do livro Um Curso em Milagres e eu espero que você esteja muito bem. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Com certeza, se você chegou nesse vídeo, é porque você, de alguma forma, está trilhando o seu caminho de despertar. Então, eu tenho certeza absoluta que as lições deste livro aqui, Um Curso em Milagres, vão te ajudar muito nesse caminho. É uma abertura mental para o entendimento da unicidade do ser que nós somos. Então, acompanhe as aulas, temos uma playlist aqui no YouTube chamada Um Curso em Milagres e você pode conferir as outras lições que já foram gravadas, tá bom? Dito tudo isso, eu vou para a lição. Bom, o título da lição hoje ela diz: é vontade de Deus, em sua misericórdia, que eu seja salvo. E a mensagem da lição diz: basta que eu olhe para todas as coisas que parecem me ferir e que afirme com toda segurança: é vontade de Deus que eu esteja salvo disso, para vê-las simplesmente desaparecer. Esse é o primeiro trechinho que eu queria comentar aqui. Bom, aqui ele está falando de um estado mental. Então, tudo aquilo que a gente enxerga na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, ele nasce a partir de um estado mental, é uma criação mental. Então, muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se depara com situações que a gente sempre vai reagir de acordo com o nosso padrão de pensamento, os nossos padrões de crença. Então, uma determinada situação, ela pode ser vista de formas diferentes por diferentes pessoas. E aí é tão fácil a gente comprovar isso, às vezes dentro da nossa própria casa. Tem lá pai, mãe, filhos, e cada um tem uma opinião diferente, uma percepção diferente sobre a mesma coisa, sobre os mesmos acontecimentos. E isso muitas vezes, inclusive, é ponto para criar uma briga, uma discussão dentro de uma família ou dentro de, né, um time ali de pessoas, um grupo de pessoas. Então, isso acontece por conta dessa questão de padrão mental, de como eu percebo as coisas baseado no meu sistema, no meu programa, naquilo que eu tenho programado dentro da minha mente. Então, existem pessoas que têm a mesma crença, mas essa crença, ela tem níveis diferentes do quanto ela impacta a vida dessa pessoa. E tem pessoas que elas têm crenças totalmente opostas, diferentes, e ali uma mesma situação vai causar percepções diferentes para cada pessoa. Então, aqui na lição, o que ele está dizendo é que assim, eu tenho este poder dentro da minha mente de alterar aquilo que está dentro da minha mente. Se eu tenho esse conhecimento de que tudo o que está acontecendo porque eu criei este programa, ou eu gerei esta ideia que está gerando esse acontecimento. Vamos colocar aqui um sofrimento. Então, este sofrimento, eu construí ele dentro da minha mente como um programa onde eu disparo uma reação cada vez que algo acontece. Então, sempre que algo acontecer na minha vida e que eu tenho esse programa dizendo que aquilo é sofrimento, eu vou sofrer. Então, é uma traição, por exemplo, né? Se a pessoa, ela faz o programa da traição. Então, o programa da traição é algo ruim, é algo que dói, é algo que humilha, é injusto. Eu tenho vários, né, programas ali dentro da minha mente com relação à traição, ao acontecimento traição. Então, toda vez que alguém me trair de alguma forma, eu vou disparar esse programa, eu vou colocar esse programa para rodar na minha mente. E esse programa rodando, eu vou sentir tudo aquilo que eu acredito sobre traição.
Então, traição é humilhação. Vou me sentir humilhado, entende? Então, isso é para tudo. Eu coloquei aqui a traição como um exemplo, mas para tudo. Tanto para as coisas negativas, como para as coisas que a gente considera positivo, tudo tem um programa rodando. Então, eu tenho um programa rodando que diz algo sobre a felicidade. Então, toda vez que acontece alguma coisa e eu ligo aquilo a um estado de felicidade, eu vou ligar este programa, disparar as reações, né? E aí eu vou ter a reação de felicidade que eu acredito que é percebido através daquele acontecimento que está me gerando felicidade. E aqui, quando a gente fala, quando a lição traz pra gente a mensagem, ela tá dizendo a mesma coisa. Olha, tudo que me parece ferir, eu posso alterar este programa. Eu posso alterar a forma como eu percebo isso, como eu vou reagir a isso e como eu vou receber isso. Então, tudo que nos acontece na vida, se nós pudéssemos, e claro que aí é um desenvolvimento, é um trabalho, se nós pudéssemos ficar na neutralidade, não haveria o sofrimento. Então, não haveria nenhum estado alterado de sofrimento e nenhum estado alterado de alegria. Estaríamos neutros, reagiríamos da mesma forma. Porque os dois aspectos aspectos de uma só energia. Então, tanto aquilo que gera felicidade quanto aquilo que gera a tristeza, no nosso ponto de vista, são aspectos de uma mesma energia em movimento. Quando eu entendo isso, eu consigo lidar com as situações da minha vida de uma forma mais fácil. E quando eu entendo aqui que tudo que está acontecendo por um processo de evolução e que da energia primordial divina, Deus, ele quer apenas a minha felicidade, eu vou entender que este processo que eu estou chamando de sofrimento é um processo para mim compreender o lado oposto desse sofrimento, para mim me lembrar, para mim me conectar ao lado oposto desse sofrimento, que é a luz. Então, de alguma forma, eu tenho que trabalhar para trazer a luz para este sofrimento, para que ele deixe, para que ele desapareça. Então, mudando a minha concepção do que é o sofrimento, eu consigo trabalhar o sofrimento de forma que ele não venha me ferir mais. Então, no meu entendimento, é essa mensagem que a lição está trazendo hoje. E aí ela continua, ela diz mais: basta que eu apenas me lembre que a vontade do meu Pai é unicamente a felicidade para mim, para descobrir que só me veio felicidade e que basta que eu me lembre de que o amor de Deus envolve o seu Filho e mantém a sua impecabilidade eternamente perfeita, para ter certeza de que eu estou salvo e seguro em seus braços para sempre. Sou o filho que ele ama. Estou salvo porque é vontade de Deus, em sua misericórdia, que seja assim. Então a gente consegue, nesse entendimento, a gente consegue criar essa realidade da nossa vida, colocando sempre à frente a vontade do Espírito, a vontade de Deus, que é a nossa felicidade. E que nós, como nós dissemos ontem na lição, se nós nos entregarmos e confiarmos de que temos que deixar esse controle na mão dele para que ele nos guie, para que ele até nos mostre que aquilo que a gente está achando que é algo ruim, que é um sofrimento grande, que ele nos mostre o outro lado dessa situação, que é o lado da evolução, que é o lado que ali está o aprendizado que a gente precisa, é ali que está o conhecimento que a gente precisa para se lembrar que nós somos esse potencial divino. Então é a superação. Então eu pego aquilo ali que até então eu entendo como sofrimento e eu vou trazer ele para a luz. Eu vou integrar isso em mim.
Eu vou absorver, receber essa informação para transcender essa informação que eu chamo de sofrimento. Eu preciso passar por aquilo. Então eu preciso integrar isso. O que vai acontecer se eu resistir? Eu vejo lá, resisto, sofro, choro, me humilho e o que vai acontecer? Isso vai continuar repetindo. Então vai acontecer uma vez, aí depois vai acontecer outra vez. Por quê? O aprendizado não foi recebido, não foi absorvido. Eu rejeitei o aprendizado. Eu resisti. Então, quanto mais eu resisto, mais aquilo vai continuar vindo para mim. Porque eu tenho que passar por esse processo. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que entender que eu atraí isso de alguma forma, e se eu atraí isso de alguma forma é porque eu tenho um aprendizado ali, naquele acontecimento. E eu preciso passar por ele, eu preciso integrá-lo na minha vida, porque se eu não fizer isso, ele vai se repetir uma e outra vez até que eu aprenda. Então, tudo aqui nessa existência é uma escola, tudo aqui é aprendizado. A forma como a gente recebe faz toda a diferença no quanto esse processo vai durar em termos de tempo aqui na Terra. Então é super importante a gente olhar para os acontecimentos com amor, porque ele foi dado pra gente com amor também. Porque, como a lição diz, Deus ele só quer a nossa felicidade. E muitas vezes ele vai empurrar a gente lá para o fundo do poço para a gente entender o que é felicidade, para a gente entender qual é o processo. E isso é um processo de crescimento também espiritual. A gente se torna um potencial gigante quando a gente percebe que existe uma força dentro da gente que consegue transmutar todos os acontecimentos. E aonde que acontece essa transmutação? No entendimento e na alteração mental daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente se conecta em termos de pensamento, de sentimento e de emoção. A gente muda o significado, a gente dá um significado diferente. E quando a gente dá esse significado diferente, a coisa muda, a situação muda também. Por quê? Porque na nossa mente aquele significado já é outro. Então a situação também se torna outra. Você olha para ela de uma forma diferente. Ela vira um aspecto diferente do seu processo de evolução, do seu processo de despertar. E a lição também, ela traz também uma oração, que é aquela oração que a gente vai fazer, que nós estamos fazendo, na verdade, diariamente, que é antes das nossas meditações, quando a gente lê a lição, quando a gente para refletir sobre o que cada palavra aqui está nos dizendo, porque pode ser que ela fale de uma forma para mim e que para você ela vai falar de uma outra forma. Então é importante que você sinta de verdade o que cada lição traz para você de aprendizado, que você possa olhar para a sua vida e aplicar essa lição na sua vida, em alguma área da sua vida, em algum acontecimento da sua vida. Eu vou ler aqui a oração. Ela diz: Pai, é minha a tua santidade. O teu amor me criou e tornou a minha impecabilidade parte de ti para sempre. Não há culpa nem pecado em mim, pois não há culpa nem pecado em ti. Então aqui a gente está falando no nosso nível de essência, na nossa fonte primordial, na nossa origem. Então na nossa origem ela não tem pecado. Essa fonte ela é impecável. Então, o pecado, essa ideia de pecado, na verdade, ela só está implantada na nossa mente. E essa ideia de pecado, essa ideia de limitação que faz com que a gente crie tantas formas de sofrimento na nossa vida, de questões de religião, questões políticas, questões de relacionamento, questões de preconceito, tantas questões nas nossas vidas que geram sofrimento simplesmente
porque no nível da nossa mente existem programas rodando que falam o contrário daquilo que a gente é em natureza. Então, nessa realidade, a maioria das pessoas, elas não estão focadas no que elas são de fato, mas elas estão focadas no estado mental que elas estão vivenciando no momento, nessa existência. Tem que haver um equilíbrio entre a experiência que eu estou vivendo no nível de humano, na personalidade humana, com aquilo que eu sou de fato, aquilo é a essência do espírito, a minha divindade. Então, eu preciso elevar essa minha personalidade humana no nível que eu possa me conectar com o meu espírito, para ter esse entendimento de que tudo aqui que está acontecendo só está acontecendo no nível mental. Como tudo acontece no nível mental, por que não eu elevar este nível mental no nível mais divino, no nível de mais luz, de mais sabedoria? Se eu consigo criar uma vida com mais sabedoria, eu consigo criar uma vida mais leve, mais tranquila, mais em paz, buscando esse estado de felicidade que já é meu por natureza. E isso é possível aqui nessa terra? Gente, claro que é possível. É claro que é possível. Basta você acreditar que é possível. Como ele diz aqui, ó, basta você afirmar com confiança que você consegue alterar o seu estado mental, alterar os acontecimentos da sua vida, alterar a forma como você enxerga as coisas. Isso é uma prática diária, é uma prática diária. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente acredita que realmente existe um potencial divino dentro de cada um de nós, mais a gente consegue usar a nossa mente a nosso favor. Como diz a lei do mentalismo, o universo é mental, o todo é mental. E como nós não estamos separados do todo, significa que nós também somos mentais. Então, que a gente saiba usar a nossa mentalidade com sabedoria a nosso favor. Eu fico por aqui, te desejo boas práticas na lição de hoje, um grande beijo e até a próxima lição.